A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um propósito de oração. Hoje é o dia de número 4. 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo número 10, diz assim: Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Nós vimos aqui, nós vamos atentarmos para esta oração de Jabez e vemos a lição que essa oração tem para nos dar, uma lição valiosa, que diz: e a tua mão for comigo. Nós vemos aqui a total dependência de Deus para a nossa vida. Nós devemos buscar a Deus para que sejamos mais dependentes dele, do seu auxílio em nossa vida. Mão significa presença. Êxodo 33, versículo 15. Moisés disse: se a presença de Deus não fosse com ele naquela jornada rumo à terra prometida, não fizesse Moisés saísse dali. O melhor seria, segundo a oração de Moisés, segundo a conversa de Moisés com Deus, que Deus podia matar ele ali mesmo, se a presença de Deus não estivesse com ele no meio do povo. Nós vemos aqui estas lições valiosas na nossa vida, quando nós buscamos uma comunhão profunda com Deus e sabemos a importância da presença de Deus na nossa vida. O salmista diz, escrevendo seus salmos, durante o período de guerra a qual guerreou, ele disse que numa experiência com Deus, numa comunhão com Deus, que não deveríamos confiar na nossa própria força, nos nossos próprios pensamentos. Quando ele diz: maldito o homem que confia no homem, não está falando no outro homem, mas em si mesmo. Aí completa a frase, que faz o uso da sua própria, da força do seu braço. Então nós percebemos aqui que para que Jabez prosperasse, era necessário a mão de Deus estivesse com ele. Davi teve esses grandes experimentos com Deus, sendo a sua mão, o seu escudo, a sua força em diversas batalhas e também dentro do seu reinado. De fato, quando o rei Davi está prestes da sua morte natural, na velhice, ele aconselha seu filho Salomão, que foi o seu sucessor, a confiar em Deus, a ser dependente de Deus. Pois todas as coisas que nós temos, devemos aprender, ter experiência
com Deus. Quando nós oramos ao Senhor, buscamos ao Senhor, percebemos que Deus está conosco. E assim nós devemos ter essa confiança em Deus. Buscarmos ao Senhor. Se a tua mão fores comigo. Todos os nossos projetos devem ser pautados na palavra de Deus, deve ser conhecido diante de Deus. Provérbios, capítulo 16, o versículo 3, diz para consagrarmos, apresentarmos os nossos pensamentos, as nossas ações, confiar ela ao Senhor. Todos os nossos projetos devem ser apresentados e pedir que a mão de Deus esteja conosco. Por mais talentosos, por mais habilidosos que nós somos, mas devemos aprender que Deus é que nos deu essa capacidade. E esta capacidade deve ser tributada a Deus. Quando nós valorizamos, aplicamos esses princípios bíblicos, a nossa sorte é mudada. Então devemos analisar quais são os nossos projetos que não têm sido apresentados a Deus. E quando esses projetos, esses planos não são realizados, vamos continuar apresentando. Pois nós percebemos de Provérbios que o escritor ele fala da sua comunhão com Deus e da sua experiência que ele teve com Deus. Ele vai dizer aqui, capítulo 16 do livro de Provérbios: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Às vezes nós pensamos em coisas, projetamos coisas que não é da vontade de Deus. Aos nossos olhos parece que vai dar certo. Parece que é bom. Mas só parece, não é bom. Por mais vantajoso que seja, por mais simples que seja, e mais fácil que seja de executar, não é bom. Porque a Bíblia diz que Deus pesa o Espírito aqui está falando de intenção. Deus sabe o futuro. E quando nós estamos aqui projetando, executando, Deus já viu o resultado. Então, termos aqui espírito, Deus pesa os espíritos, não está falando de espírito maus, espírito que anda aí sem carne e osso, não é isso. Está falando de resultado, da intenção do nosso coração e o resultado desses planos, desses projetos lá na frente. Por isso que muitas das vezes nós pedimos coisas e elas não acontecem. E às vezes a gente fala assim, não, eu estou sem fé. Ou Deus não é comigo. Ou tudo que eu faço não tem dado certo. É porque Deus já viu o futuro desse projeto. A princípio, nas primeiras etapas, parece ser benéfico. Mas depois vinha a consequência. E consequência desagradáveis. Mas devemos confiar, no versículo 13 de Provérbios 16, as nossas obras ao Senhor, e o Senhor vai estabelecer os nossos pensamentos, ou seja, os resultados que queremos
ou talvez o resultado que nós não tínhamos projetado inicialmente, uma meta que nós tínhamos estabelecido anteriormente, mas o resultado final, apresentando essas obras, esses projetos ao Senhor, é o que vai dar certo. Quantas vezes a gente projeta algo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas começamos a orar ao Senhor, a apresentar ao Senhor, consagrar ao Senhor esses projetos, e de repente o resultado não era aquele que nós queríamos, mas era melhor do que aquilo que a gente pretendia alcançar. Que possamos aprender como Moisés, como Jabez e outros mais, como Davi. Se a presença de Deus não estiver conosco, se a mão de Deus não estiver em cada negócio, em cada situação, em cada empreitada, em cada plano da nossa vida, devemos recalcular, reprojetar cada projeto, fazer uma revisão das nossas metas. Vamos orar? Pai querido, eterno Deus, graças nós te damos, Senhor, porque a tua bênção é conosco. Cada propósito que o Senhor tem estabelecido na nossa vida, Pai, nós oramos neste momento. Como Moisés disse no capítulo 3 de Êxodo, versículo 15, se a tua presença não for comigo, de maneira nenhuma, me faça sair daqui. Pai, nos ensina a ter uma confiança em Ti, a buscarmos e sabermos que quando nós consagramos, apresentamos a Ti os nossos projetos, mesmo que esses projetos, o resultado dele, não foi aquele que nós planejamos anteriormente, mas que o resultado final é bom e agradável, porque a tua palavra diz que a tua vontade é agradável e perfeita. Pai, nós oramos neste momento, segundo a tua palavra, nós concordamos conforme a tua palavra nos ensina, que a tua graça e a tua misericórdia esteja conosco para todo sempre. Amém.